Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Aqui é a professora Eveline com a nossa revisão da parte 2 do curso de Microeconomia da Universidade Federal do Ceará, sobre mercados competitivos, monopólio, discriminação de preços, monopsônio, concorrência monopolística ou monopólica e oligopólio, certo? Hoje nós vamos começar vendo mercados competitivos e aproveitar para ver efeitos de políticas. Bem, os mercados são considerados perfeitamente competitivos quando ele atende a alguns desses pressupostos. Tanto as empresas como os consumidores são tomadores de preços, que são definidos pelo mercado. Então, o preço é dado por uma cotação de mercado. Há uma homogeneidade dos produtos que são ofertados, e nesse caso a gente se lembra das commodities, que elas têm homogeneidade. Por exemplo, existe cotação em bolsa de mercadoria futuro, banana prata tipo A. Elas podem ser comparáveis, são substitutos perfeitos. E há também o pressuposto de livre entrada e saída de mercado, em que não há nem para colocar como se fosse um mercado mesmo, aqueles que a gente conhece, né? Ou sair do mercado, já que não existe nada, por exemplo, que precisa ser vendido ou tenha muita despesa, tanto para entrar como para sair. Então, atendendo esses pressupostos, está esse mercado de concorrência perfeita, o mercado competitivo, e nós utilizando excedentes, que é esse instrumental matemático do excedente do consumidor e do produtor, nós aproveitamos para verificar ganhadores e perdedores de uma intervenção do governo através de uma política, certo? Política que vai intervir em um determinado mercado. Isso considerando esse tipo de mercado que nós estamos vendo, certo? Então, nós vamos ver alguns exemplos de intervenção, que é, por exemplo, uma tarifa de importação, que há uma intervenção no mercado externo, né, de um determinado produto que é importado, através da cobrança de uma tarifa. A política de preço mínimo, que é muito utilizada no Brasil desde a década de 30. A política de preço mínimo com compra de estoque, que é também utilizada e que geralmente tanto a política de preço mínimo como a política de preço mínimo de compra de estoque é para produtos agrícolas. O subsídio e o imposto, certo? Vamos começar então pela tarifa de importação. Eu já mandei uma aula para vocês comentando mais sobre isso, e aqui nós vamos mostrar só quem ganha e quem perde. Vamos supor, considerando esse gráfico aqui, certo? Vocês já têm uns gráficos parecidos com esse na lista de exercício que eu mandei, em que o preço mundial seja esse P2, esse preço aqui embaixo, certo? P2. E seja cobrado por algum argumento do governo, porque está havendo um déficit na balança comercial, ou porque precisa proteger essa indústria, ele vai cobrar uma tarifa, e essa tarifa ela vai corresponder a uma elevação, como se fosse uma elevação de preço. Na verdade, não é uma elevação de preço, é uma elevação na tarifa. Mas essa tarifa permite que domesticamente esse produto seja cobrado um preço P3, que vocês podem ver aqui, certo? Então, o que é que acontece? Nesse caso, considerando o preço mundial P2 e a tarifa eleve o preço como se fosse para P3, então a gente vê que nesse caso o consumidor perde, porque o consumidor antes ele importava uma parte grande, né? E agora há uma restrição para ele importar. Então, ele perde algumas áreas, certo? Que vocês podem ver aqui. Vocês sabem que antes, em P2, a área de excedente consumidor eram as áreas A, B, M, C, E, D, F, G, H, K, L, I e J. Era uma área bem extensa, um triângulo bem extenso. E agora, isso não vai ser mais assim, como passa a considerar o P3. Na verdade, o consumidor vai perder a área D, F, G, H, I e J. Então, o consumidor perde. E o produtor?
Na verdade, essa é uma política para beneficiar produtor doméstico. O produtor doméstico, ele passa a ganhar, o excedente do produtor dele era a área P, agora passa a ser a área P, continua D e F. Então, ele captura essas áreas que antes pertenciam a D e F ao consumidor, certo? A área H e I é o que é cobrado, né, na verdade, fica arrecadado pelo governo, certo? Certo? E o peso morto equivale às áreas G e J, ok? Então, eu vou logo corrigir aqui, porque eu considerei peso morto. Na verdade, não é o peso morto. O peso morto, isso aqui equivale à área. Bem, eu estou no módulo de apresentação e vou corrigir antes para vocês, mas já está registrado aqui. Essa área que eu marquei em vermelho equivale à arrecadação do governo. Na verdade, o peso morto equivale aos dois triângulos que não vão para ninguém, porque a área D e F vai para o produtor e a área H e I vai para o governo, certo? Esse trapézio todo, D, F, G, H e J, o consumidor perde. Então, as únicas duas áreas são esses dois triângulos pequenos, equivalem às letras aqui G e J, que representam, então, o peso morto, ok? Vamos passar para o próximo. Bem, agora vamos ver política de preço mínimo sem compra de estoque, que é bem comum, certo? Vamos considerar que o preço de mercado seja o preço de equilíbrio, P0, certo? E que haja um pedido dos produtores, isso a gente ouve às vezes nos jornais, em Globo Rural, que eles peçam para o preço passar a ser de milho, por exemplo, para P1. Isso é uma política de preço mínimo. O preço é fixado artificialmente em P1, não é pelas leis de mercado. Então, isso significa, né, que o consumidor que antes consumia, o excedente consumidor que equivale às áreas A, B e M, agora equivale só a A, certo? Então, o consumidor perde, o produtor ganha, certo? Mas ele ganha a área B, ele ganha, certo? Mas, porque antes o excedente do produtor era C, E, F, D e P, esse triângulo, que vinha partindo do P0, né? O preço de equilíbrio. Agora, ele ganha a área B, mas em compensação, com a fixação do preço em P1, ele perde as áreas E e F, ok? Bem, então, se a área geométrica B é maior do que E e F, o produtor tem um ganho líquido. Aliás, a política era para beneficiá-lo. E o peso morto equivale a esse triângulo M, E e F, que não vai para ninguém, ok? Então, isso representa um peso morto, já que não é uma transferência de para o outro, como, por exemplo, a área B foi uma transferência, certo? Passou do consumidor para o produtor, certo? Mas esse triângulo não vai para ninguém, então é considerado uma perda de bem-estar. Vamos passar para o próximo. Agora nós vamos ver a política de preço mínimo, mas agora o governo entra como comprador. É uma política de preço mínimo com compra de estoque. Para a gente identificar ganhadores e perdedores, a gente tem que ver primeiro que, já que o governo compra estoque, na verdade, essa curva de demanda aqui, ela se desloca para cá. Há um deslocamento da curva de demanda para cá, certo? A curva de demanda passa para cá. Porque o governo entra como um demandante, ele está demandando a quantidade desse grão, desse item agrícola, né, que ele vai adquirir e muitas vezes formar um estoque regulador. O que é que acontece em termos de variação de bem-estar? O consumidor perde, certo? O produtor perde. Por que o consumidor perde, certo? Porque, mais uma vez, o preço passa para P1, o excedente do consumidor, que era A, B e M, agora passa a ser só A,
produtor, o que é que acontece com ele? O produtor ganha, certo? De fato, ele ganha muito, muito mais do que só a política de preço mínimo, porque com a política de preço mínimo, como aumenta do preço, há uma retração também na quantidade demandada pelos consumidores. Mas aqui o governo entra como consumidor. Então, ele passa a ter como excedente do produtor as áreas D, M, N, que ele não tinha antes, e continua com as que ele já tinha, que é a C, E, D, F e P, certo? E o governo? O governo banca tudo, certo? Na verdade, ele banca as áreas referentes a Q2 menos Q1 vezes P1, porque ele compra tudo isso, é uma compra de estoque, certo? E o peso morto, a única área geométrica que não é transferida para ninguém é a área N. Então, a gente diz que, nesse caso, o peso morto equivale às áreas Q2 menos Q1 vezes P1 menos essa área N, que é esse triângulo, certo? Então, tirando N, todo esse retângulo, M, E, F, K, L, O, G, H, I, J, Q, R, S, T, tudo isso representa peso morto como consequência dessa política de preço mínimo com compra de estoque. Agora nós vamos ver imposto e subsídio e vamos identificar também ganhadores e perdedores. Vamos primeiro ver o imposto. O que é que acontece com o imposto? Quando é cobrado o imposto, certo? Todos dois perdem, tanto produtores como consumidores. Na verdade, há uma arrecadação pelo governo, certo? Veja bem, aqui, no caso da cobrança, a gente imagina, vamos imaginar que o preço estivesse que o mercado em equilíbrio, então em P0, né? O excedente do consumidor era A, B, e essa áreazinha aqui que não dá para eu ver, acho que é M, e esse excedente do produtor era C, E, D, F e P, certo? Com o imposto, o que é que vai acontecer? O preço vai passar para P1. Então, os consumidores que consumiam até a quantidade Q0, na verdade, passam a consumir só a quantidade Q1. Então, o excedente do consumidor, após a cobrança do imposto, passa a ser a área geométrica A. O excedente do produtor passa a ser a área geométrica P. Olha, o produtor que antes tinha C, E, D, F e P como excedente do produtor, agora tem só P. E as áreas B, C e D são arrecadação do governo. O governo arrecada de imposto, certo? Então, o peso morto equivale a esse triângulo que está marcado em vermelho. E, na verdade, a incidência desse imposto, ele vai incidir mais sobre consumidor, sobre produtor, dependendo da elasticidade da curva de oferta e demanda, certo? Se for um bem mais inelástico do ponto de vista da demanda, mais essencial, tipo remédio para pressão alta, uma coisa assim, certo? O que será que aconteceria? Desenha aí no caderno de vocês. Vocês acham que a área, que o imposto ia cair mais sobre consumidor ou sobre produtor? Pensem aí, escrevam. E se fosse mais elástica a demanda? E a oferta? Se ela fosse mais inelástica ou se ela fosse mais elástica? Vocês acham que o imposto ia incidir mais sobre consumidor ou produtor? Porque aqui nesse gráfico, nós colocamos as curvas de oferta e demanda lineares como unitárias, ou seja, elas não estão nem mais elástica nem inelástica. Mas se você desenhar, você vai ver a incidência do imposto, certo? O imposto equivale às áreas B, C e D. E ela recai mais ou sobre consumidor, se a área B for maior, ou mais sobre produtor, se a área C e D for maior, certo? Agora vamos ver o subsídio. Se diz que o subsídio é o oposto do imposto. Veja, na verdade, uma política de subsídio, lá nos Estados Unidos, é bem comum acontecer, pelo menos no estado que eu morei, em Illinois, eles fazem política de subsídio, dando muitas vezes em dinheiro para agricultores, certo? E o que é que acontece? Aqui também o efeito vai depender das curvas. Mas vamos ver quais são esses efeitos, quem ganha e quem perde. Vamos ver.
Olha, numa política de subsídio, o que acontece é que o preço para o consumidor diminui, certo? Vamos partir de um preço de equilíbrio, P0, que a gente sempre está fazendo, certo? O mercado estava anteriormente em equilíbrio e o governo quer implantar uma política para beneficiar tanto consumidores como produtores, certo? Então, o que acontece na prática é que ele fixa, por decreto, o preço para o consumidor em P2. Olha, o consumidor vai amar, porque está bem mais barato do que P0 e a quantidade, então, ao invés de ser Q0, vai ser Q2. Uma quantidade bem maior, porque com esse novo preço, P2, quem demanda vai querer mais, certo? E o governo também fixa um preço para quem vende em P1, que é bem maior do que P0. Então, para o produtor, certo? Que antes tinha um excedente do produtor referente às áreas geométricas C, E, D, F, P, agora ganhou, além dessas, as áreas B, M e N. Imagine. E o consumidor, que antes o excedente do consumidor era A, B e M, ele agora ganhou as áreas C, E, K, L, D, F, G, H, I, J. Imagine, ele ficou, tanto consumidor como produtor, ficou com excedentes bem maiores. E o governo? O governo banca tudo isso. Ele banca o equivalente às áreas Q2, menos zero, partindo da origem, vezes P1 menos P2. Então, todo esse retângulo é bancado pelo governo. É uma política cara? É. Mas se esse for o interesse do governo para beneficiar consumidor e produtor, na verdade a gente vê que, diferentemente da política de preço mínimo com compra de estoque, aqui o peso morto é pequeno, ele é referente apenas à área O. Essa área O é a única que não é transferida nem para consumidor, nem para produtor, certo? Na verdade, a gente vê que as áreas de excedentes, por exemplo, o excedente do consumidor, que agora, além de ser A, B e M, abrange também C, E, K, L, D, F, G, H, I, J, essas áreas C, E, K, L, D, F, G, H, I, J, antes, elas não eram do consumidor, parte dela pertencia ao produtor, mas o governo está pagando. Então, há dentro, nessa política uma transferência, sai beneficiado tanto o consumidor como o produtor, o governo perde, mas se essa for uma política, o peso morto é referente apenas à área O, né? Pronto, agora nós vamos partir para o oposto. O extremo oposto da concorrência perfeita é o monopólio. O monopólio é o extremo oposto da concorrência perfeita. E para o monopolista, o preço é uma variável endógena. Quer dizer que ele pode mudar, porque no caso da concorrência perfeita era uma variável exógena, determinada pelo mercado. Aqui não, certo? Existem algumas fontes do monopólio: concessão governamental. Era muito comum antigamente, na década de 30, 60, o governo conceder uma concessão. Apenas uma pessoa, algumas poderiam, por exemplo, explorar determinado produto, ter uma espécie de licença única, que só essa pessoa poderia fazer essa comercialização. Aí isso é uma fonte de monopólio. Não há muito tempo atrás existia apenas uma companhia de gás, né? E outras coisas aqui no país, como linho, que eram comercializadas apenas por uma pessoa, poucas pessoas. Em geral, só uma pessoa que o governo dava a concessão. Então, isso é uma fonte de monopólio, a pessoa se tornar monopolista. E também é uma fonte grande de render lucros. Patentes também. Quando você tem uma patente, você se torna monopolista pelo tempo que a patente durar, porque só quem pode comercializar é o detentor da patente. Recursos tecnológicos ou naturais, você tem uma fonte de uma mina, você também pode ser um monopolista.
ou um recurso tecnológico único, né, também. Fusões e aquisições se refere a compras de empresas que, na verdade, existe um órgão do governo, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que tenta impedir que isso aconteça. Eu comentei isso para vocês na videoaula que eu mandei pelo YouTube, em que as empresas comprando o CAD, ele interfere nisso, em contratos em que as fusões e aquisições podem fazer com que uma empresa fique detentora de uma parte muito substancial, mais de 70% de um mercado, formando assim um grande poder de mercado, certo? Então, fusões e aquisições são fontes de monopólio. E também a eficiência na gestão, né, que faz com que uma empresa, os outros concorrentes não consigam manter o ritmo e acabem saindo do mercado. O preço do monopolista tem uma fórmula para ser derivado, certo? E essa fórmula tem uma relação com a elasticidade. Veja, o nome dessa fórmula é o markup. O markup é o preço, é a forma que o monopolista cobra o preço. Nós dissemos, e vocês já sabem, que para obter o lucro máximo em qualquer estrutura de mercado, né, a receita marginal é igual ao preço marginal, porque nesse ponto é o ponto de lucro máximo. Então, vocês sabem que a receita marginal, que é receita total, é preço vezes quantidades. Então, nós temos duas variáveis, e aqui são variáveis mesmo, porque a gente sabe que o preço é variável endógena no monopólio, e que aqui, diferentemente da concorrência perfeita, essa segunda parte da equação, ela não é igual a zero, como na concorrência perfeita, porque na concorrência perfeita, uma variação numa quantidade não altera em nada o preço, aqui não. Aqui é diferente, aqui altera sim o preço, certo? Então, você pegando essa equação de receita marginal, né, que é P mais a derivada de P sobre Q vezes Q igual ao custo marginal, você utilizando um artifício matemático, multiplicando ambos os lados da equação por P sobre P, você vai ter uma relação bem interessante, porque aqui desse lado, você verifica que está bem semelhante ao inverso da elasticidade de preço da demanda, que é esse EP aqui, certo? Então, fica essa equação, P, aí fica 1 menos 1 sobre EP. Eu botei menos porque a elasticidade é naturalmente negativa, porque se refere à curva de demanda, que é negativamente inclinada, é igual ao custo marginal. Então, o markup do monopolista, você isolando o P, fica que o preço é igual ao custo marginal sobre 1 menos 1 sobre a P. O que é que isso quer dizer, elasticidade de preço? Isso significa que se você estiver tratando de um produto que é muito elástico, significa que esse denominador vai ser muito grande. Se ele for muito grande, o que é que acontece com 1 sobre a P? O que é que vocês acham? Ele se aproxima de zero? Como é que fica isso? Se isso, o EP for muito elevado, tender a infinito, 1 sobre um número muito grande fica uma coisa tão pequena. Então, se fica muito pequeno, então 1 menos uma coisa muito pequena fica semelhante a preço é igual a custo marginal, o que é uma situação parecida com a concorrência perfeita. Então, a gente pode pensar que quando é muito elástico a característica de um determinado produto, há um menor poder de mercado, certo? Agora, nós vamos falar sobre a ineficiência do monopólio. E nós vamos aproveitar para usar aquela instrumental do excedente do consumidor e do excedente do produtor. O monopólio ele é ineficiente porque há perda de bem-estar. Mas por que seria? Vamos ver aqui nesse gráfico, certo? Veja, no monopólio, o que acontece, veja, aqui nós estamos falando, antes, quando a gente falava em concorrência perfeita, a gente botava só a curva de demanda, né? Que é a mesma receita média. Agora, nós diferenciamos, tem a curva de receita média, que é a demanda, e tem a de receita marginal, porque agora o preço não é igual ao custo marginal, nós sabemos, né? E é diferente da receita marginal. Então,
A gente sabe que para o lucro máximo a receita marginal tem que ser igual ao custo marginal. O que significa que no monopólio a quantidade vai ser Q1 e o preço é P1, certo? Não é P0, como seria na concorrência perfeita, com o mercado em equilíbrio. Na concorrência perfeita, mercado em equilíbrio, a quantidade seria Q0 e o preço P0. Aqui no monopólio, o preço é P1. Então, isso nos leva a pensar o seguinte, que se fosse em concorrência perfeita, por exemplo, se um determinado mercado era de concorrência perfeita, inicialmente, depois passei um monopólio através de fusão e aquisição de empresas, o que acontece que tendo ficado só uma única empresa, antes esse mercado ele tinha outras empresas, então a gente pode dizer que ele era semelhante a essa situação de equilíbrio, em que o excedente do consumidor seria A, B e M, e o excedente do produtor seria C, E, D, F e P. Mas agora passou a ser um monopólio, só tem uma empresa agora no mercado dominando. Então, o preço agora é P1, porque o preço determinado pelo monopólio do encontro do custo marginal com a receita marginal, que determina a quantidade Q1, e para manter esse preço P1, a quantidade tem que ser pequena, menor mesmo. Então, o que significa que agora o excedente do consumidor é A. E o excedente do produtor é B, C, D e F. Então, a gente vê que o peso morto equivale a esse triângulo M, E e F. Então, o excedente do produtor é, melhor dizendo, B, C, D e P. Agora, com o monopólio, certo? Então, a gente diz que o monopólio é ineficiente, ele leva a perda de bem-estar. E aqui está mostrado pelas áreas M, E e F. Agora, tem um poder de mercado que é do lado da demanda, certo? Eu, na aula, falei para vocês, num exemplo que eu passei, relacionado a produtores de tomate. Não sei se vocês se lembram, certo? Aqui o poder de mercado não é do lado de quem produz ou vende. Aqui é do lado da demanda, certo? Aí você pensa, puxa, a gente sempre pensa em demanda como se fossem consumidores frágeis. Nem sempre é assim. Às vezes um grande produtor, beneficiador de um item, ele pode demandar de pequenos produtores, como é o caso da tomate que eu falei para vocês. Empresa de beneficiamento de tomate comprava de pequenos produtores de agricultura familiar que produziam tomate, né? Então, assim como no monopólio, o monopsônio também tem ineficiência. E não é difícil a gente mostrar num gráfico. Eu recomendo que vocês façam aí, certo? Olha, o monopsônio é o poder de mercado do lado da demanda, do lado de quem compra. A curva de oferta do mercado é a curva de despesa média, porque agora nós estamos do lado de quem compra, né? E a curva de despesa marginal fica situada acima da curva de despesa média. A partir da interseção das curvas de valor marginal, que é a curva de demanda, e de despesa marginal, certo? O preço a ser pago pelo monopsonista é definido no ponto de encontro da curva de oferta, que é de despesa média. Assim também é definida a quantidade, certo? Então, esse seria o gráfico, certo? Você vê que a curva ou reta de despesa média, acima dela tem a curva de despesa marginal, ou dispêndio marginal. Ela se encontra com a curva de valor marginal de demanda e desce até a quantidade Q estrela, certo? Que é a quantidade a ser comercializada, certo? Observe que a essa quantidade leva a um preço P estrela abaixo do preço de concorrência perfeita, que seria esse PC, certo? De equilíbrio de mercado. Então, no monopsônio, a gente vê que a despesa marginal é maior do que a despesa média e o valor marginal ele fica acima do preço. Então, o preço fica abaixo do preço de concorrência perfeita. Isso acontece porque
em virtude do poder de mercado, quem tem poder do lado da compra impõe um preço a quem vai vender, aos pequenos produtores, ou qualquer produtor que deve se submeter a esse preço que é inferior ao preço de mercado. Assim como no caso do monopólio, aqui também há uma perda de bem-estar, que a gente pode ver facilmente. Por exemplo, a gente vê que se fosse concorrência perfeita, o excedente do consumidor seria a área geométrica abaixo da curva de valor marginal e acima do PC. E o excedente do produtor seria a curva, a área geométrica acima da despesa média e abaixo do PC. Mas agora, com esse novo preço, o que acontece é que a quantidade também muda. É essa quantidade Q estrela, certo? E essa nova quantidade, né, na verdade, faz com que haja uma perda para quem produz, certo? Os produtores claramente têm uma perda que a gente vê que antes, se o excedente do produtor deles era acima da curva de despesa média e abaixo de PC, agora é acima da curva de despesa média e abaixo de P estrela. Então, diminuiu o excedente do produtor e aumentou o excedente do consumidor, que nesse caso é um grande consumidor que tem poder de mercado. Agora, a gente falou em poder de mercado, em monopólio, e agora nós vamos falar sobre discriminação de preço, que é uma estratégia muito usada, muito atual, que tem sido extremamente utilizada no monopólio, por monopolista, por pessoas que têm poder de mercado, certo? Na verdade, é super interessante, diz respeito, tem que ter um entendimento sobre o comportamento dos clientes, certo? A tendência é ser utilizado cada vez mais e tenho certeza que vocês conhecem. Por exemplo, barato coletivo e preço urbano é um tipo de discriminação de preço. Na verdade, a discriminação de preço é um pulo do gato para quem tem poder de mercado. Porque o que é que ele faz? Ele não pode baixar preço para todo mundo, porque senão ele tem uma queda no lucro. Para fazer discriminação de preço, você tem que discriminar preço, como diz o nome. Você tem que considerar o preço que você cobra do markup como monopolista, mas para alguns outros grupos, segmentos ou pessoas, você cobra preço diferente. Aí é o pulo do gato. Porque quem não iria comprar, vocês viram que no monopólio diminui a quantidade, passa a comprar. De qualquer forma, em algumas situações, isso é um ganho muito grande. Por exemplo, em hotéis. Hotéis sabem a quantidade de pessoas que vão se hospedar em determinado período de ano. Se eles já têm um custo fixo dos quartos e já pagam as camareiras, por que não fazer com que as pessoas possam, aquele excedente, por exemplo, 10% dos apartamentos, fazer com que clientes fiquem, se acomodem, paguem uma diária inferior. Mas como fazer isso? Aí é que está. Tem alguns sites que fazem isso, certo? Eu até comentei para vocês. Tem alguns sites que sabem, baseado nisso, alguns hotéis fazem. E no site você consegue comprar, certo? Assim como o peixe urbano também. Você sabe que você ir para um restaurante, você compra o preço que tem no cardápio. Mas, se você comprar no preço urbano na internet e chegar lá e mostrar seu celular que você comprou, aí o preço é o preço de promoção. Pronto, ficou o preço original no cardápio. Os que vão sentar no restaurante e pedir, vão pedir o preço do cardápio. Essa é a discriminação de preço. Então, discriminação de preço é o preço cobrado pelo monopolista. O preço cobrado pelo monopolista P1, que é esse aqui, né? A gente viu que o monopolista cobra um preço que é definido pelo markup, né? E que ele é pelo encontro da curva de oferta e receita marginal, né? Então, define a quantidade Q1 e o preço passa a ser P1, certo? É uma variável endógena. Só que esse preço P1, ele faz com que o monopolista perca alguns clientes. E por isso que o monopólio é ineficiente, nós já vimos, né? Então, qual é a estratégia que o monopolista tem? O monopolista tem a estratégia de discriminar preço.